que faltou? O dia em Corvinus Hall não clareava, apenas mudava de tom. A madrugada tinha sido um corte. A manhã era a cicatriz, pálida, úmida, sensível ao toque. A chuva diminuíra, mas o céu continuava fechado, e a luz que entrava pelas janelas do instituto era a luz de um lugar que não queria ser visto. Clara Corvelli atravessou o corredor com o casaco ainda úmido, o cabelo preso de qualquer jeito e a sensação de que não tinha saído do beco. O cheiro de pedra molhada parecia ter grudado nela. O cheiro de sangue também. Ela odiava isso. Não o sangue, mas o fato de que ele ficava, como uma lembrança que não precisava de permissão para existir. O instituto estava acordado, mas não vivo. Portas abrindo e fechando, passos apressados, vozes baixas. A vida em lugares assim tinha um volume próprio. Ninguém gritava, ninguém ria alto. Era como se todos tivessem aprendido que o mundo não precisava de mais barulho. Clara entrou na sala de análises e largou a pasta sobre a mesa. Abriu o envelope de evidências com cuidado. A linha vermelha encerada estava ali dentro, imóvel, pequena demais para justificar o que tinha acontecido, mas justificava. Ela pegou a pinça e puxou um trecho. O fio deslizou como um pensamento ruim. Fino, resistente, quase bonito. Clara virou o fio contra a luz e percebeu o brilho discreto da cera. Aquilo não era linha de costura doméstica. Não era o tipo de coisa que alguém compra numa loja qualquer e esquece no bolso. Era escolhido. Ela sentiu uma irritação subir. Não com o fio, mas com a ideia por trás dele. Alguém tinha ido atrás daquilo, comprado, guardado, carregado na noite, puxado com os dedos enluvados e deixado ali, entre o sangue e a pedra, como se estivesse assinando uma obra invisível. Clara soltou o fio de volta no envelope e fechou o plástico com um clique seco. O som ecoou na sala vazia, mais alto do que deveria. A porta se abriu sem cerimônia. Martha Kessler entrou com o celular no ouvido, falando baixo, o rosto duro de quem já tinha recebido notícia demais antes das 8 da manhã. Ela encerrou a ligação e guardou o aparelho no bolso do casaco como se fosse um objeto sujo. A imprensa tá farejando. Clara não levantou os olhos. Sempre fareja. Kessler puxou uma cadeira e sentou do outro lado da mesa. Os movimentos dela eram sempre econômicos, como se cada gesto tivesse custo. O nome dele vazou. Clara parou a pinça no ar. O fio vermelho ficou suspenso por um segundo, como um nervo exposto. Como? Kessler deu de ombros. Alguém viu o rosto. Alguém reconheceu. Alguém falou. A cidade gosta de ter assunto. E gosta mais ainda quando o assunto sangra. Clara soltou o fio de volta no envelope, devagar. Então vão começar com as teorias. Já começaram. Kessler olhou para a janela como se pudesse enxergar a cidade dali. Crime passional, acerto de contas, dívida. E já tem gente perguntando de você. Clara ergueu o olhar, devagar demais. Por quê? Kessler não suavizou. Porque você é ex dele. E porque você estava lá antes do legista. E porque você é a Corvelli. Todo mundo sabe quem é você aqui dentro. A frase ficou pendurada no ar. Não era acusação. Era constatação. Corvinus Hall não precisava de provas para criar narrativas. Só precisava de uma ponta solta. Clara sentiu a garganta apertar. Não era medo. Era raiva. A raiva de perceber que, mesmo quando você tenta se esconder atrás do trabalho, a cidade encontra seu nome. Você falou para alguém? Não. Kessler respondeu rápido demais. Mas o mundo não precisa que eu fale. Ele se alimenta sozinho. Clara respirou devagar, como se precisasse ensinar ao corpo que ainda havia ar. Kessler olhou para o envelope na mesa. Isso aí é o quê? Linha encerada. Vermelha. Kessler arqueou uma sobrancelha. Vermelha. Eu achei que era sangue. Clara assentiu. É por isso que funciona.
Kessler ficou em silêncio por um instante. Clara viu a irritação atravessar o rosto dela como uma sombra. A irritação de quem odeia admitir que alguém foi mais inteligente. Ele costurou alguma coisa? Clara negou. Não no corpo, pelo menos não na superfície, mas deixou o fio ali, como se o quê? Clara procurou uma palavra que não fosse absurda. Não encontrou. Como se quisesse que a gente soubesse que ele estava fazendo algo. Kessler não riu, não duvidou. Apenas assentiu devagar, registrando o detalhe como quem anota um perigo. O legista confirmou a língua. Confirmou. Kessler passou a mão no rosto, um gesto rápido que ela odiaria que alguém visse. Ela parecia cansada de um jeito que não era físico. Era cansaço de mundo. Por que a língua? Clara olhou para o envelope. O fio vermelho parecia pulsar mesmo parado. Para tirar a voz, para tirar a última palavra, para tirar a chance de dizer não. Kessler soltou um ar curto. Ou para guardar. Clara levantou os olhos de novo. Kessler continuou. Você já viu gente que leva lembrança? Assassino que guarda troféu. Clara pensou em Renato, em como ele gostava de vencer discussões, em como ele gostava de ter a última frase, em como ele deixava palavras na boca dos outros e depois dizia que eles estavam exagerando. Clara engoliu em seco. Ele não levou a língua por saudade. Kessler inclinou a cabeça. Então por quê? Clara ficou em silêncio, porque a resposta que ela sentia era pior. Ele levou a língua porque precisava, como uma peça, como um componente, como algo que faltava em alguma coisa que estava sendo montada. Ela não disse isso, ainda. A porta se abriu de novo e dessa vez entrou Gael Noronha com um copo de café na mão e o rosto de quem não tinha dormido nem por engano. Ele estava com a jaqueta aberta, o cabelo molhado, e o olhar dele tinha aquela mistura de irritação e alerta que só aparece quando a noite foi longa demais. A gente tem imagens. Kessler se levantou na hora. Agora, Gael colocou o copo na mesa e puxou o notebook da mochila. Abriu um vídeo com a mão que tremia de cansaço. A sala pareceu encolher em torno da tela. Câmera de um mercado a 2 quadras. Pegou movimento na rua principal, perto da subida. A imagem era granulada, chuvosa, cheia de reflexos no asfalto. Pessoas passando rápido, capuz, guarda-chuva. Nada que prestasse, nada que desse rosto. Até que, em um trecho de poucos segundos, uma figura apareceu no canto do quadro. Casaco escuro. Movimento calmo demais para a hora. Sem pressa. Como se não estivesse fugindo. Como se estivesse indo para casa depois de fazer algo simples. Gael pausou. Esse cara apareceu em 3 câmeras. Sempre perto. Sempre atravessando a rua. Sempre em direção ao bairro antigo. Kessler apertou os olhos. Dá zoom. Gael aumentou. A imagem virou uma mancha maior. O rosto era só sombra. Mas a postura era um tipo de certeza. Clara sentiu um desconforto estranho. Não era ele está aí. Era ele não está se escondendo. A figura parou por um segundo sob a marquise de uma loja fechada. Levantou o rosto como se estivesse olhando para cima, para algo fora do quadro. Kessler bateu com o dedo na tela. Para onde ele olha? Gael mexeu no mapa mental. Para a direção da igreja. Clara sentiu um arrepio que não era do frio. Kessler percebeu. Você tá pensando o quê? Clara respondeu sem querer dar peso. Que ele queria ser visto. Gael soltou um riso sem humor. Ele escolheu a câmera mais velha do bairro. A que todo mundo esquece. A que grava mal. Se ele queria ser visto, ele também queria ser duvidado. Kessler fechou o notebook com força. Isso é um jogo. Clara não discordou, mas a palavra jogo ainda parecia pequena para o que ela tinha sentido no beco. Kessler virou para Gael. Puxa todas as câmeras do perímetro. Ruas de acesso, comércios, residências.
Quero rostos, quero placas, quero passos. Quero qualquer coisa que pareça normal demais. Gael assentiu. Já tô nisso. Kessler virou para Clara. Você vai pro laboratório. Quero tudo sobre essa linha. Origem, composição, uso, qualquer coisa. E eu quero que você escreva o relatório do corpo do Renato com cuidado, sem emoção, só fatos. Clara assentiu. Mas por dentro, a palavra fatos parecia uma piada ruim. Fatos eram fáceis quando o mundo obedecia. Kessler fez menção de sair, mas parou na porta. E Clara? Clara levantou os olhos. Kessler hesitou por um segundo, como se estivesse prestes a dizer algo que não dizia nunca. Se isso for pessoal, não deixa virar. Clara respondeu sem sorrir. Eu não deixo. Kessler saiu. Gael ficou um instante, olhando para Clara com um cuidado que não combinava com ele. Ele era do tipo que fazia piada para sobreviver, mas ali não havia espaço para piada. Você tá bem? Clara quase riu. Não de humor, de incredulidade. Eu tô aqui, Gael. Isso não responde. Clara segurou o envelope com a linha vermelha e fechou a mão com força. Eu tô bem o suficiente. Gael assentiu, mas o olhar dele disse que não acreditava. Ele pegou o copo de café e saiu sem falar mais nada. Se quiser continuar essa história com a gente, deixe seu like e se inscreva para o próximo capítulo.